Fala galera do Mentalidade de Inovação, e aí, tudo certo com vocês? Hoje o tema da nossa discussão vai ser a sexta lei do sucesso descrita por Napoleon Hill no livro A Lei do Triunfo, que é o uso adequado da mente. Bom, vamos lá. O que é importante sobre isso é o seguinte, por exemplo, existem dois tipos de jogo de futebol. Um é jogado na mente e o outro é jogado dentro do campo. Antes da gente ter um time de futebol sendo eficaz nas suas áreas, defesa, meio campo, ataque, nós temos, antes de mais nada, uma estratégia a ser seguida, métricas e um esquema tático que foi definido por um profissional que está ali justamente para pensar a melhor escalação, a melhor formação tática e para escolher os melhores atletas para desempenharem suas atividades. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, o que a gente vê dentro do campo é o fruto, e o que a gente vê, entende por estratégia, tática, é a raiz. Então, o fruto só é doce quando a raiz é doce. Não tem como eu ter um fruto doce de uma raiz amarga. Esse vínculo está muito fortalecido nesse exemplo do esporte, mas essa ideia ela é expansível para diversas áreas da sua vida. Na verdade, essa é uma das leis que eu mais gosto, porque uma das premissas mais importantes do uso adequado da mente é justamente a projeção. A projeção é a capacidade que você tem de imaginar-se ou imaginar uma situação acontecendo e se colocar naquela condição como uma pessoa que está vivendo essa situação. De forma que quanto mais emoção você colocar no seu pensamento, mais forte vai ser a projeção que você produz, né? Uma das formas que a mente entende, que a mente consegue trabalhar, é com associação de imagens, talvez a mais forte maneira que a mente trabalhe. Então, você deve se imaginar obtendo sucesso ou se imaginar cumprindo etapas para atingir o seu objetivo final, certo? E quanto mais emoção você colocar naquele sentimento, naquele pensamento, mais forte vai ser o impacto que isso vai trazer para a sua vida. Então, vamos supor, você quer muito atingir, você quer muito uma vaga de desenvolvedor de software em uma empresa na sua cidade. Para você chegar lá, você antes vai passar por um processo seletivo. Se você conseguir se visualizar no processo seletivo, dialogando, fazendo as provas, passando pela entrevista no RH, explicando às pessoas as suas características, as suas qualidades, os seus pontos fortes e fracos, talvez você tenha mais sucesso. Na verdade, as chances são muito grandes de você ter mais sucesso, né? Justamente por causa dessa capacidade de projeção, de visualização. Você se prepara antes de aquela situação acontecer. Isso na minha vida é constante. Eu, toda noite antes de dormir, eu faço diversas projeções e quando existe um objetivo a ser alcançado muito forte na minha vida, que eu quero muito, eu utilizo essa ferramenta. Por isso essa é uma das minhas leis favoritas de todas as leis elencadas por Napoleon Hill no livro A Lei do Triunfo. Outra característica muito importante é a criatividade. O uso adequado da mente está muito vinculado à criatividade. E você pode estimular a sua criatividade de acordo com determinados exercícios. Se você gosta de música, se você gosta de tocar algum instrumento, você pode escutar músicas diferentes, ou então você pode escutar uma música que você já conhece, mas prestando mais atenção em determinados instrumentos, ou então na harmonia global daquela música.
Você pode, por exemplo, analisar mais profundamente a letra, a poesia que o autor da música vinculou àquela harmonia, né? Se você gosta de programação de software, você pode analisar programas que já existem, ou talvez novas linguagens de programação, a forma da sintaxe das linguagens de programação. Eu estou dando exemplos que são muito próximos à minha área de atuação. Eu gosto muito de música e de programação. Então, eu estou dando exemplos, mas você pode trazer esse mesmo conceito para a sua vida e buscar se aprofundar mais em coisas que passam, às vezes, desapercebidas nas áreas que você tem maior interesse. Quando você se aprofunda em detalhes, você, na verdade, está estimulando a sua criatividade. E quando você faz isso, você cria um repertório dentro da sua mente um pouco maior e você vai expandindo o seu repertório. E quando for a sua vez de desempenhar determinada atividade, por exemplo, quando for a sua vez de compor uma música, você vai estar mais inspirado, você vai ter mais criatividade, você vai ter um arcabouço de ideias maior, de onde você pode sorver ideias para você se tornar uma pessoa mais criativa. Isso na área de engenharia também, que é minha área de formação, é muito presente. A gente aprende várias soluções já conhecidas e consagradas nas áreas exatas, principalmente na área de eletrônica, que é a minha área, né? A gente aprende conceitos basilares de soluções já consagradas. E quando a gente precisa criar um novo equipamento, um novo dispositivo, a gente aproveita esse conhecimento que já está no nosso repertório, que foi absorvido pela nossa memória, e a gente faz conexões entre o que já existe e aquilo que você pretende criar, né? Também na fase de criação a gente passa por um processo muito interessante chamado brainstorming, que é tipo como se fosse uma chuva de ideias, né? Você junta com outras pessoas do seu mastermind, aquelas pessoas que têm objetivos principais próximos aos seus ou talvez iguais aos seus. E além desse objetivo, vocês têm uma harmonia de pensamentos. E quando vocês se reúnem, vocês aproveitam o seu tempo, vocês otimizam o seu tempo propondo soluções para problemas conhecidos. Depois que vocês fazem essa chuva de ideias, esse brainstorm, você vai aproveitar aquilo que há de mais nobre daquelas ideias, aquelas conclusões mais aprofundadas que vocês tiveram, que podem ser, inclusive, soluções simples, mas não simplistas, né? Porque quanto mais simples você construir um dispositivo, melhor. Mas não estou falando que uma coisa simples não pode ser uma coisa bem construída, às vezes até complexa, né, nas suas funcionalidades. Quando você faz essa absorção de ideias, você filtra aquelas melhores ideias e depois você bota em prática e executa o projeto finalmente. Então, tudo parte do primeiro processo, que é o processo da criação. Então, a criatividade ela está muito relacionada com o uso adequado da mente. E para você ser uma pessoa criativa, você precisa, antes de mais nada, ter um repertório, ter um arcabouço ali de ideias, de onde você pode aproveitar e aprender coisas novas e utilizar aquelas ideias como pequenas peças de um quebra-cabeça. Isso na engenharia a gente utiliza muito. E quando você tem novas peças de um quebra-cabeça, você pode encaixá-las para montar uma imagem, um cenário bonito, um quadro, alguma coisa nesse sentido. Então, o uso adequado da mente está muito relacionado com a capacidade de visualização, você se colocar em determinadas situações conscientemente. Inclusive, existem táticas e técnicas para você utilizar a sua mente de cada vez mais consciente e cada vez mais eficazmente
Você pode utilizar meditação, você pode utilizar áudios que te guiam para uma determinada forma de pensamento. Inclusive, eu escuto áudios, às vezes, que são de auto-hipnose, e eles falam muito a respeito do poder do impacto que os pensamentos têm sobre o corpo da pessoa, né? Então existem pessoas que se curam apenas pela imaginação de que estão tomando remédios. Esse é o efeito placebo, né? Vastamente conhecido pela ciência. Pode ser que você não acredite em lei da atração ou auto-hipnose e tal, mas a ciência já comprovou o poder do efeito placebo, né? Que é justamente a influência que o cérebro exerce sobre o seu corpo. Só pela crença de que você está sendo curado, o seu corpo efetivamente se cura. Em determinados casos, né? Lógico que isso não acontece para casos muito extremos, mas isso comprova que o uso adequado da mente, quando a gente está sugestionável a um tipo de pensamento, ou quando a gente tem uma crença muito forte, aquela crença ela produz resultados que são incríveis, incríveis. Mais uma vez eu volto naquela teoria que eu já falei em outros vídeos, de que o seu pensamento interfere no seu sentimento e o seu sentimento interfere nas suas ações. Isso está muito relacionado com o uso adequado da mente, né? Você saber utilizar a sua mente como uma ferramenta poderosíssima para atingir resultados, né? E quando nós falamos de mastermind, nós queremos nos doar para o grupo e aproveitar o que o grupo tem para nos oferecer também. Então, quando você vai se doar para um grupo tão seleto de profissionais que desejam os mesmos objetivos que você e que ali estão em harmonia, a gente anseia por dar o nosso melhor. E como a gente deseja isso, a gente tem que fazer um uso adequado da mente, finalmente, né? A gente precisa ser consciente de que a gente tem uma ferramenta muito poderosa que pode mudar as nossas vidas e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então isso também vai de encontro àquilo que você absorve na sua consciência, né? Não adianta você ter uma ferramenta tão poderosa como essa e você passar o dia aproveitando notícias de fofoca, sei lá, programas de reality show que são distrações, mas que não podem ser uma constante às 24 horas do seu dia, né? Você sempre tem que aproveitar um conhecimento, aumentar o seu repertório, aumentar o seu arcabouço e procurar ser uma pessoa criativa e uma pessoa que exerce todas as potencialidades, ou pelo menos o máximo que você puder aproveitar das potencialidades do seu cérebro. Então esse vídeo ficou um pouco longo, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma das leis, como eu falei, das minhas favoritas, e eu gostaria de abordar mais sobre esse tema. Eu vou fazer outros vídeos falando sobre isso, vou abordar de uma maneira diferente. Galera do canal Mentalidade e Inovação, fiquem com Deus, contem comigo, é nóis!